Tudo sobre o meu trabalho de parto ativo, que durou menos que o tempo de duração desse vídeo. Desculpa, galera. É que era meu sonho fazer essa trend e não deu tempo. Bom, a pedido de muitos, eu vim aqui falar pra vocês sobre o meu relato de parto. Tudo começou com a síndrome do ninho, quando eu tava com aquela disposição toda de arrumar a casa, sem nem entender o porquê daquilo tudo, mas no fundo eu sabia assim. Eu sabia, já era o terceiro, eu sabia o que estava acontecendo. Pra quem não conhece, esse fenômeno acontece com quase toda, ou com pelo menos a maioria das gestantes, quando estão prestes a ganhar neném, elas começam a preparar os seus ninhos, como se fosse uma mamãe passarinha mesmo. Isso consistia em lavar todas as roupas do guarda-roupa, sim, não só a do neném, todas. Consertar tudo que estava quebrado dentro de casa. Eu fui até o fim do mundo, gente, pra caçar umas pecinhas pra arrumar essas portas desse guarda-roupa aqui que tava quebrando, e eu tava desesperada, porque na minha cabeça meu neném já vai nascer e as portas desse guarda-roupa tá quebrada. Retirei tudo que tava no armário pra lavar, por dentro, por fora, lavar todas as louças que estavam há décadas cheias de poeira, lavei tudo. A rinite, minha filha, que lute. Foi quando no dia 23 de outubro, já era mais ou menos 00:30, eu tava lá, depois de ter terminado de lavar tudo o que eu tinha tirado do armário, já ter limpado o armário, só faltava organizar. Mas até aí ia levar tempo, né? Tinha que pegar as tampas de cada pote, enfim. E aí o meu marido virou pra mim e falou assim: Anne, 00:30, vai descansar, vai dormir. E aí eu falei assim: não posso, eu tenho que organizar, né? Aí ele A falou: parte mais difícil você já fez. Você já lavou tudo, já lavou todo o armário por dentro e por fora, e já lavou toda a louça, já enxugou toda a louça, deixa tudo aí em cima da mesa, que amanhã eu arrumo pra você. eu falei, tem certeza? Sabe quando você conhece a pessoa no mais íntimo do interior dela? E você sabe que apesar dela ter te prometido aquilo, ela jamais, nem sobre força maior, nem sobre pressão e obrigação, nem sobre tortura, ela jamais vai fazer aquilo que ela te prometeu? Pois é. Mas, ao mesmo tempo, eu também tava cansada, gente. Eu tava há dias preparando o meu ninho. Eu tava há dias sentindo que o meu neném tava chegando. E eu tava cansada. Então, o que eu pensei? Vou descansar, mesmo sabendo que ele não vai organizar o armário. Eu vou descansar e amanhã, quando eu acordar, eu termino de organizar. Bom, eu fui dormir e às 3 horas, mais ou menos, eu acordei sentindo que talvez minha bolsa tivesse estourado. Ou eu tinha feito xixi na cama mesmo. Das duas, uma. Então, o que eu fiz? Levantei e a primeira coisa que eu pensei: será que eu já corro pro hospital? Será que eu já aviso a família que vai nascer? Eu ligo pro médico? Sei lá. Será que eu chamo uma ambulância? não. Eu pensei que eu precisava arrumar urgentemente o meu armário da cozinha. Não ria, não. Se você rir. Então, o que eu fiz? Levantei primeiro, lógico. Levantei, tomei um banho. Não tava com dor, tava tranquila, não tava com dor nenhuma. Então, fui tomar um banho, fui me depilar. Quando saí do banho, troquei os lençóis de cama, porque a bolsa estourou enquanto eu tava dormindo, sujou meus lençóis. E aí, fui preparar a bolsa, que já tava mais ou menos pronta, mas faltava uma coisinha ou outra. E fui separar os documentos, porque eu conheço o marido que eu tenho, eu sabia, eu tinha certeza que ele não ia achar nada, então eu resolvi separar tudo por ordem alfabética, por data, por exames. Aí eu peguei um envelope, coloquei um envelope só para exame, um envelope só para ultrassom, um envelope só para receita de remédio, enfim. Deixei tudo mastigadinho ali para ele. E aí, quando foi por volta de umas 4:30 da manhã, eu pensei, bom, é chegada a hora. De ir para o hospital? Claro que não. De arrumar o armário da minha cozinha.
E fui pra cozinha e comecei a organizar tudo, tentar arrumar, tentar guardar os potes. E aí o Léo acordou com um barulho, né? Porque até então ele não tava dormindo na cama comigo, ele dormiu no sofá. Então ele acordou com um barulho e perguntou: o que você tá fazendo? Eu falei: eu tô arrumando o armário. Aí ele falou: mas eu já falei pra você que eu vou arrumar. Eu falei assim: eu sei que você não vai arrumar, então eu prefiro arrumar. E outra, a minha bolsa estourou, então pode descansar aí, que quando eu terminar a arrumação, a faxina aqui, eu te acordo e a gente vai pro hospital. Eis que ele virou pra mim e disse assim. Você tá bem? E eu falei: claro que eu tô bem. Eu só tô arrumando meu armário. Ele falou assim: para de arrumar isso aí, vamos pro hospital. Aí eu peguei e falei assim: não, mas eu não tô com dor, né? A minha bolsa tá estourada, eu botei uma fralda geriátrica, tá tranquilo, eu não tô com dor. E outra, não adianta ir pro hospital assim, porque se não tiver em trabalho de parto ativo, eles não internam a gente, né? E é perca de tempo. E como a gente tava querendo ganhar neném no hospital lá em Santos, que é mais longe, então assim, se a gente chegasse lá e não fosse internado, a gente ia ficar na rua, né? Não tinha como a gente voltar pra nossa cidade. Foi quando eu peguei o aplicativo do meu celular que monitorava as contrações pra poder saber a hora certa de poder ir pro hospital. Enquanto isso, eu tava lá, arrumando a minha cozinha, dobrando roupa, tirando roupa do varal pra guardar, já deixar organizado, né? Porque, né, gente, eu ia sair, eu ia ficar 3 dias internada, então, né, vamos tentar adiantar as coisas aqui, porque a gente sabe que se a gente for precisar que o marido faça, ele não vai fazer. Aí eu falei pra ele: pode dormir, descansa, né? Porque pode ser que o dia seja longo, né? A gente não sabe quantas horas vai durar o trabalho de parto. Posso precisar de você no hospital, na maternidade. Você precisa estar descansado pra poder me ajudar. E ele falou: tá bom. E ele tentou dormir. Eis que eu estava com a mochila da Causar, com câmera, com tripé, com tudo que vocês imaginar para fazer uma grande de uma gravação. Na minha cabeça, eu ia fazer um super teaser. Ia ser um vídeo. Eu ia postar um vídeo para vocês de parto emocionante, muito diferente de tudo que vocês já viram na vida. Eu já tinha até escrito o roteiro, mesmo sem saber como seria o meu parto. Mas a vida resolveu escrever o roteiro de outro jeito. Eis que os meus filhos acordavam às 6 horas da manhã para poder ir para a escola. E eu resolvi que eu ia esperar eles acordarem, porque eu queria tomar café da manhã com eles, me despedir deles, fazer uma oração com eles antes de ir para o hospital. Afinal de contas, eu passaria 3 dias sem vê-los. Então eu estava esperando, pleníssima, repito, sem dor nenhuma. 5h20 da manhã. Faltava pouco para os meus filhos acordarem. A bolsa maternidade já estava pronta. O meu armário ainda não estava arrumado, porque o Léo não me deixou arrumar. Ele me garantiu, ele me jurou que ele ia arrumar. E vou dar um spoiler. Meu neném já vai fazer 1 mês, cara. Não arrumou ainda, as coisas tá lá em cima da mesa ainda, velho. Inclusive, coloca aqui nos comentários, galera. Coloca aqui. Fala assim: Léo, arruma o armário da cozinha agora. 5h20 da manhã, eu falei pro Léo: bom, a gente só vai esperar das 6 horas pra poder me despedir das crianças e a gente poder ir, certo? Certo. Eis que eu comecei a sentir dor. E aí eu falei pro Léo: bom, já começou as primeiras contrações. Como eu sei que um trabalho de parto, né, até ele se tornar ativo pode demorar um pouquinho, eu falei assim: olha, já liga para um motorista de Uber, porque a gente tinha pego um contato de um Uber particular que garantiu pra gente que ia levar a gente quando eu entrasse em trabalho de parto. E eu falei pro Léo: entra em contato com ele pra ele poder vir, mas diz que ele não precisa ter pressa, porque a gente só vai pro hospital a partir das 6 horas da manhã. E aí ela falou: não, tá bom. E ele tentou ligar, só que no que ele tentou ligar, o cara não atendeu. Aí eu falei: deve ser por causa da hora, né? 5h pouca da manhã. Tenta de novo, ligou de novo. Novamente ele não atendeu. Aí eu falei pro Léo: procura no aplicativo do Uber, então. Ele procurou, só que o aplicativo tava com bug, menino, não tava achando carro. Não, mas gente, tudo bem, né? Porque as dores tinham acabado de começar. É claro que eu ainda tinha muito tempo pro neném nascer. Sei. Vocês lembram que eu tinha dito que eu tava com um aplicativo no celular que ia monitorar as contrações e me dizer o horário de poder ir pro hospital? Pois é. Em apenas 3 contrações, ele já me disse que eu poderia ir pro hospital, porque eu já estava em trabalho de parto ativo. Eu disse: não, gente, não tem como. Não tem como. Na 4ª contração, eu já senti uma coisa diferente, que eu falei assim: eu acho que eu vou morrer. E aí eu chamei o Léo tava na sala, eu chamei o Léo e falei assim: Léo, presta atenção.
Não vai dar tempo da gente chegar no hospital. Aí o Léo virou pra mim, mas eu não falei dessa calma não, tá, galera? Eu falei assim, Não vai dar tempo da gente chegar no hospital, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, mulher, calma. Respira, assim, ó. Respira, tá tudo bem, vai dar tempo sim. Eu vou tentar ligar de novo pro Uber. E tentou. Mas eu do lado dele eu tava. Rápido! Eu não quero morrer! Não morre não! Na hora eu pensei, eu preciso dar um jeito de provar pra ele que eu realmente tô parindo, porque senão ele não vai ter como me ajudar. E foi quando, num instinto, eu peguei a mão dele, eu puxei a mão dele e eu enfiei lá embaixo, pra que ele visse com as próprias mãos dele. E foi quando ele virou pra mim assim, ele respirou fundo, ele virou pra mim e falou assim: Calma, Anne. Não tá dilatando, não. Tá normal lá embaixo. Não vai nascer agora, fica tranquilo, eu vi. E aí, dentro de mim eu pensei, não adiantou nada. Ele não tá acreditando em mim. Mas dentro dele, uma avalanche de sentimentos aconteceu. E eu acho que ele percebeu sim que não ia dar tempo. E é o que ele fez. O que um homem sensato, responsável, maduro e com muita inteligência emocional faz. Ele gritou. Ele gritou, acordou o Miguel e disse: Miguel, corre! Corre! Acorda sua avó! 5h50 da manhã, gente. E aí o Miguel correu, tentou chamar a avó, mas a avó tava dormindo. Ele voltou, falou: pai, a avó tá dormindo. Ele falou assim: Grita! Todo mundo! Arromba a porta! Quebra a janela! Fala pra sua avó correr aqui! então ele foi, chamou, conseguiu acordar a avó dele. A minha sogra veio correndo. Quando chegou aqui, eles tentaram me ajudar a levantar, subir na cama. Eu não tinha força mais, eu não sei o que aconteceu. As minhas pernas e os meus braços, se alguém tiver alguma explicação aí pro que aconteceu, porque isso nunca tinha me acontecido antes, mas eu perdi os movimentos das pernas e dos braços, tava tudo formigando, tudo. E eu tava aqui, olha, eu tava assistindo a live do Frei Gilson, rezando meu rosário, tava com esse textinho aqui, ó, ajoelhada no pé da cama. Vou mostrar pra vocês. Ó, galera, eu tava ajoelhada aqui, ele nasceu aqui. Eu tava aqui, ele nasceu aqui. E aí eu tava aqui rezando pra tentar me acalmar, tentando controlar minha respiração. E quando minha sogra chegou, ela falou assim: não, vamos tentar subir na cama, mas eu não conseguia mais subir na cama, eu não tava sentindo minhas pernas, tava tudo formigando, eu não conseguia levantar, não tinha força pra levantar. E eu tentei avisar: olha, vai nascer. Tá nascendo. E eles não sei, eles não acreditaram. Talvez o Léo tenha acreditado um pouco e estivesse um pouco mais apreensivo, porque ele passou a mão ali naquela hora que eu disse e ele sentiu, mas ele estava procurando se manter o mais calmo possível para não me deixar nervosa. E ele, nessa tentativa de chamar o Uber, de tentar pelo aplicativo, tentar particular, tentar ambulância e ninguém atender, ele pensou: vou ligar pro meu primo. E ele ligou pro primo dele e eu avisei, eu falei: Léo, não vai dar tempo, ele não vai chegar a tempo. Ele falou assim: não, vai dar tempo sim, reza aí que vai dar certo. E o primo dele, de fato, foi muito rápido. Eu não sei se ele estava dormindo, estava acordado, mas da hora que ele atendeu o telefone, foi questão assim de 10 minutos até ele chegar aqui na minha casa. Então, quando o primo dele chegou com o carro, o Léo pegou e falou assim: olha, vamos levantar pra gente poder ir pro carro, porque a gente precisa ir pro hospital. E eu falei assim: não, não vai dar tempo, vai nascer aqui. E eles falando: não, vai dar tempo sim, vamos pro carro. E eu não conseguia levantar. Eles foram tentar me pegar no colo para poder me levar até o carro, porque eu não estava sentindo as minhas pernas. E na hora que eles conseguiram me colocar de pé, eu dei um grito falando que ele ia cair no chão. Foi quando o Léo botou a mão ali, ele sentiu já a cabeça do neném toda saindo, e ele falou assim: realmente não vai dar tempo, deita ela. E aí, nessa hora que eles disseram isso, eu segurei firme no Léo e eu falei: não, eu não quero deitar. Eu não quero deitar. Nesse momento, o Léo se lembrou de todas as conversas que nós tivemos durante todos esses 9 meses. Eu estudei muito durante todos esses 9 meses sobre parto, sobre violência obstétrica, sobre as posições mais favoráveis no momento do expulsivo. E eu tinha conversado muito com o Léo sobre todas as experiências ruins que eu tive nos outros 2 partos. E ele sabia o quanto aquilo era importante para mim. Então, naquele instante, ele resolveu validar a minha vontade. E ele disse: não, ela não vai deitar.
ela vai ganhar o nosso filho da maneira que ela quiser. Foi quando, com a ajuda dele, eu pedi para ajoelhar novamente na posição que eu estava anteriormente, e ajoelhada, com meu terço na mão, eu fiz a força que precisava e com uma força só ele saiu. E foi ali, às 5h56 da manhã, enquanto o brilho dos primeiros raios de sol entrava na janela do meu quarto, com ele também entrou o brilho do Espírito Santo, emanando e iluminando aquele lugar, com aquilo que eu poderia sim chamar de um dos maiores milagres da minha vida. Aquele neném que eu gestei, que eu carreguei por 9 meses, finalmente estava nascendo, da maneira que eu sempre sonhei, na posição que eu sempre sonhei, me trazendo paz, me curando, me sarando de todos os meus traumas e feridas, com a presença das pessoas que eu amava, do meu marido, dos meus filhos, todos com suas reações muito particulares, que eu vou mostrar para vocês logo logo. E bom, quem segurou o neném foi o meu marido, minha sogra e a esposa do nosso primo. Elas sentaram no chão atrás de mim e seguraram o neném. Graças a Deus deu tudo certo, enrolaram ele no cobertor e nós esperamos ali durante 1h30 até o resgate chegar, porque depois de que tudo passou, tiveram a ideia de ligar para os bombeiros, que a gente não tinha pensado nisso antes. Os bombeiros orientaram a gente como proceder, não cortar o cordão, esperar um resgate, sobre a posição que a gente deveria deixar o bebê para o sangue circular. E aí, quando o resgate chegou, cortaram o cordão, me levaram para o hospital para lá sim eu poder parir a placenta. E deu tudo certo, galera. Ele nasceu lindo, calmo, pleníssimo, não quis chorar, desesperou todo mundo porque ele não queria chorar, de tão tranquilo que ele era. Com 3,80 kg, 48 centímetros. A galera tava toda aqui atrás de mim, desesperada, pensando quem ia pegar como se fosse batata quente. O pessoal tava tipo assim: estou sentindo a minha força indo embora. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu São Francisco das Chagas. Ai, meu Pai de Cício. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Pai Eterno. Vale, meu Deus. Ai, meu Santo Expedito. Ai, minha Nossa Senhora das Camélias. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda, porque ninguém vai estragar meu dia. Ih, eu acho que alguém acordou. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Agora fala assim pro pessoal. Pessoal, se vocês gostaram, coloca aí nos comentários se vocês gostaram do meu relato de parto, se vocês me acharam bonito. E comenta também: papai, arruma o armário da cozinha da mamãe.